A energia que possibilitou com que eu tivesse mais controle sobre a minha mente, sabe qual é? Prana. Agora, da onde surgiu esse prana? Como é que dá? Será que eu consigo também ter isso aí melhor aqui, mais equilibrado em mim também? Porque eu tô ansiosa pra caramba, um dia eu tô triste, outro dia eu tô feliz, outro dia eu tô ansiosa, tenho uma oscilação de humor gigantesca, eu não consigo fazer nada, não me concentro. Como é que faz? Eu vou te contar hoje. Mas, na verdade, eu já comecei a te contar, hein? Se você está acompanhando aqui esses episódios, os outros 2 episódios anteriores, eu tô falando sobre os 3 P's que mudaram o meu estilo de vida. E começou na prática, passamos pela presença e hoje eu quero te contar um pouco mais sobre prana, como esse P foi e é tão importante no meu cotidiano. Seguramente é no seu também, mas talvez você nem saiba disso. Mas antes você já sabe, tá no Spotify, segue Ayurveda Brasil Podcast, tá no YouTube, eu já ia falar Instagram, tá no YouTube, vai aqui embaixo, confere, já tá inscrita no canal? Beleza, sei lá, dá like no vídeo, faz comentários, não tá inscrita no canal, se inscreve no canal, compartilha com a amiga, com o amigo, com quem você quiser que também curte Yoga, Ayurveda pra vida real. Bora pra vinheta. E vamos conversar sobre prana. A energia que você pode desenvolver para controlar a sua mente. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu sempre acho muito louco quando o yoga vem com essas coisas assim, sabe? Contraintuitivas. Você pode controlar a sua mente. Tchá, e a gente fica assim, né? Como assim? Eu posso controlar minha mente? Realmente? Será? Por que eu acho muito legal? Porque o yoga faz isso com a respiração e com a mente. No geral, a gente ouve muita coisa por aí de que a gente não controla a mente, de que a gente não controla a respiração e etc e tal. E justamente as coisas que a gente ouve muito dizer que a gente não controla é justamente o que o yoga diz. Você tem controle total sobre isso se você quiser, sobre respiração e sobre a mente. Isso é muito interessante. Por quê? Porque te abre, pelo menos foi assim comigo, e eu tô compartilhando a minha experiência com você. Se você não ouviu os outros 2 episódios, volta e escuta, porque é uma sequência de episódios, de 3 episódios. Então, assim, pelo menos foi assim comigo. Quando eu escutei esse tipo de definição, esse tipo de conceito, foi uma mudança, assim. Tipo, opa! O que estão querendo dizer com isso? O que é exatamente assim? Como assim eu posso controlar a minha mente? Então quer dizer que eu não sou ansiosa? Quer dizer que eu não preciso ser triste? Eu não preciso estar preocupada todo o tempo? É isso mesmo. Quer dizer que eu posso ser tranquila e feliz? Basicamente é isso. Pro yoga, a gente pode ter uma mente que percebe a infelicidade, a frustração, ou a gente pode ter uma mente que percebe mais a felicidade. Então, o sofrimento e a felicidade, eles estão nas suas mãos pro yoga. Isso não quer dizer que não aconteçam coisas ruins e que nos momentos que acontecem coisas ruins, você não pode ficar triste. Isso não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que o yoga está se referindo é assim, ó, na maior parte do tempo, nisso que a gente chama de equilíbrio, você sim pode ser feliz a maior parte do tempo, sim, você pode ser uma pessoa calma e tranquila na maior parte do tempo, sim, você não precisa ser uma pessoa com estresse crônico, nem com ansiedade crônica, nem com depressão, nem com nada disso, e essa parte sim é uma escolha. E eu sei que um monte de gente vai dizer assim, não é escolha, porque isso é doença, porque não sei o que lá. Bom, o yoga e a Ayurveda estão aí justamente para contribuir com o reequilíbrio dessas doenças. E, de fato, isso pode se tornar uma doença. A depressão é uma doença, a ansiedade crônica é uma doença, a síndrome do pânico é uma doença, e daí a gente pode citar um monte de doença que está relacionada com os desequilíbrios das emoções. O que o yoga vai colocar é que a gente pode escolher sair desse lugar de doença. E, às vezes, até essa escolha pode levar tempo. Não tem problema. Então, é o que eu tô falando. Eu não tô aqui colocando mais uma culpa e mais um peso para quem tem depressão, para quem sofre de ansiedade crônica e assim por diante. Não é isso. O que eu tô querendo dizer é, tem solução. É isso que eu quero que você comece a observar. Tem solução. E você pode começar a dar passinhos
para ir em sentido da solução. Então, enquanto a gente está com uma mente que no Ayurveda a gente chama de tamásica, o que é tamas? É quando a nossa mente está tão desequilibrada, por um lado, da apatia, do desânimo, da tristeza, a gente não consegue se mover. Neste caso, vou dar até uma sugestão do Ayurveda para você. Observa a sua alimentação antes de tudo. Tira os alimentos pesados. Tira carne, tira ovo, tira queijo, tira tudo que tem peso e foca em alimento leve, em alimento astringente, grão de bico, lentilha, folhas verdes escuras. Faz um detox alimentar. Isso já vai tirar a sua mente de tamas. Lembra que está conectado corpo, mente, emoções, é tudo conectado. Não adianta, isso é muito legal. Uma vez eu falei em algum episódio do podcast, eu falei sobre isso. Tem estudos já, né, na PubMed, se você for lá fazer uma pesquisa, tem estudos que evidenciam que se você tem depressão e não muda a alimentação e estilo de vida, muitas vezes nem os remédios para depressão fazem efeito. Então, ou seja, a primeira coisa é a gente falar assim, cara, eu vou sair daqui. Já tá. Basta. Cansei. Então, isso é muito importante. Então, pensa no cansei. Aí você vai lá para o episódio da prática, que eu falo lá. Não é com propósito, não. Como é que você começa? Você começa por obrigação mesmo, só que você tem que criar o hábito. Você criou o hábito. Aí você vai desenvolver a presença, se você tem as respirações, as meditações show de bola do yoga certas, as adequadas para você e assim por diante, você começa a desenvolver essa presença e o seu eu começa a ficar cada vez mais fluido. E quando isso acontece, quando você desbloqueia esse canal de comunicação com o seu coração, com esse canal de comunicação com você mesma, que está aqui, bem no centro do seu peito, né, onde você mora, vamos dizer assim, onde mora a Atma, onde mora a sua alma, aqui e aqui na cabecinha, você então começa a ser uma pessoa que começa a sentir cada vez mais a fluidez de prana no seu corpo. E prana, portanto, fecha o nosso tripé para uma mudança de verdade de estilo de vida que vai realmente reequilibrar sua saúde mente, sua saúde corpo, sua saúde das emoções e vai transformar positivamente a sua vida. Prana é energia vital, né? Um fluxo de vida, prana. E prana, para o yoga, está sempre vinculado com a mente. Então, para o yoga, prana e mente, elas são forças gêmeas, vamos pensar. E essas forças gêmeas, elas são responsáveis pela vida, pela ação e pela sabedoria. Olha como é importante prana. Se você não tem esse fluxo de vida, essa energia de vida, não é que você não tem, todo mundo tem. Mas se a sua energia de vida, ela tá borocochô, ela tá apagadinha, ela tá lá escondidinha, assim, né, no desânimo, falta vida, ou seja, falta paixão pela vida, falta ação e falta sabedoria. É com prana que a gente consegue expressar essa sabedoria que a gente tem lá no nosso coração e que é diferente do que você aprende na escola, diferente do que você aprende na faculdade, é diferente disso. Sabe quando uma pessoa assim, ela é formada em X coisas, nisso, ela tem tais e tais e tais estudos, mas ela é genial, ou seja, ela parece genial naquilo. Por quê? Porque o que ela faz não é simplesmente reproduzir o que ela aprendeu, mas ela consegue enxergar uma coisa que é do jeito dela, da forma de uma lente que só ela tem, etc. Essa pessoa tem prana. Essa pessoa tem, pelo menos nesse setor da vida, esse prana dela tá fluindo, né? Isso que a gente chama de flow, muitas vezes. Então, é muito lindo ter prana, porque prana te faz ter brilho no olho. E olha só que coisa interessante. Se prana é o brilho no olho, se prana é essa energia que te faz se sentir viva, se o seu prana, se essa energia vital, se esse fluxo de vida do seu corpo, essa energia sutil, né, e vital, ela está bloqueada ou ela está estagnada em algum ponto do seu corpo, o que vai começar a acontecer? A gente começa a ter desequilíbrios. Esses desequilíbrios, eles podem ser nas emoções, podem ser relacionado à mente, mas eles também podem ser físicos, porque está tudo conectado.
Então, se a gente não tem um prana fluido, um prana harmonizado, se essa energia não está harmônica no nosso corpo, a gente começa também a ter desequilíbrios de saúde, principalmente relacionados à mente, às emoções, mas também ao nosso corpo físico. Então, o que é muito interessante? Você pensar assim, ó, eu tenho uma energia, essa energia chama prana, todo mundo tem, mas tem gente que deixa ela lá apagadinha, quietinha, escondidinha, bloqueada, sabe assim? E tem outras pessoas que, não necessariamente por meio do yoga, tá, gente? Tem gente que tem muito prana e que não faz yoga, porque não é um formato, não é só um tipo de técnica que vai fazer com que prana seja fluido no seu corpo, com que a pessoa tenha prana, senão ia ser muito chato viver, né? Todo mundo ia ter que fazer exatamente a mesma coisa para ficar com prana, senão não ia dar certo. Não é isso, mas eu tô ensinando aquilo que me faz, ou seja, aquilo que faz com que o meu prana se libere, que se harmonize assim por diante, que são técnicas milenares e que servem para muita gente. Então, nesta perspectiva do yoga, se o seu prana está bloqueado, você tem que liberar o prana. Você tem que desobstruir a passagem de prana, porque prana ele está em todo o seu corpo. E como ele é uma energia sutil, a gente não vê, a gente não toca, mas a gente sente os efeitos dele, tanto na saúde quanto no desequilíbrio do corpo físico e mental. E mais do que isso, né? Assim, o poder de prana é tão lindo na nossa vida, prana é tão fundamental na nossa vida, que se a gente não tem prana sendo bem fluido no nosso corpo, harmonizando o nosso corpo, as nossas células, os nossos tecidos, os nossos órgãos, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração e assim por diante, a gente, para além de ter desequilíbrio de saúde, é como se a gente ficasse sempre nos mesmos ciclos. Olha aqui como que o yoga, o recorte que o yoga faz dessa questão das repetições dos ciclos. Para o yoga, se a gente se mantém em um ciclo, sabe? Quando parece que a gente não consegue sair dali, que a gente tem repetições. Então, sei lá, saí de um trabalho para buscar outro melhor e foi a mesma coisa. Saí de uma relação para buscar outra diferente e passei pelas mesmas coisas. Cada vez que eu inicio um negócio, eu fracasso. Então, assim, esses ciclos que estão relacionados a um sofrimento, a um turbilhão de emoções tóxicas e até mesmo a comportamentos. Às vezes não é nem de ciclos assim, mas é ciclos de que tento mudar determinado comportamento e não consigo. E sempre faço o mesmo, quando percebo já fiz exatamente a mesma coisa. Tudo isso que mantém a gente ali estagnada, parece que é amarrada naquele lugar, para o yoga tem a ver com a falta de fluidez do prana. Quando você desbloqueia realmente prana, você consegue romper com esses ciclos para o yoga. Por quê? Porque o prana é uma energia tão forte, ela é sutil, porque a gente não consegue tocar, não consegue ver, etc e tal. Mas é uma energia tão forte que ela é aquela que nos impulsiona. Ela nos coloca adiante, ela faz com que a gente saia daquele lugar que a gente quer sair, que a gente não conseguia antes. Então, a gente consegue romper ciclos de emoções tóxicas, de comportamentos tóxicos, de pensamentos repetitivos, de, sei lá, de relações, de trabalho, enfim, do que você quiser pensar. Para o yoga, o prana é aquilo que realmente pode transformar a nossa vida. Sabe por quê? Porque prana, como ele está completamente conectado com a mente, e essa conexão ela é intrínseca, ou seja, se tem a mente ali no nosso corpo, tem a ação de prana, por isso elas são forças gêmeas. Então, como ela tem essa conexão, quando você harmoniza a prana e deixa a prana fluido no seu corpo, você automaticamente, para o yoga, passa a ter controle da sua mente. E a mente tem uma natureza instável. Prana estabiliza essa natureza da mente. Então, aquela enxurrada de pensamentos que a mente tem, o prana vai fazendo tranquila, 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 tranquila. Fica quietinha aí. Tá tudo bem. Tá tudo certo. É como se a gente fosse ensinando a mente
a ter novos pensamentos, novos sentimentos e novos comportamentos diante de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, seja boa ou seja ruim. Então é nem aquele momento mega eufórico, nem aquele momento de tristeza, sabe, a coisa bem da oscilação do humor, nem uma ponta nem a outra, mas é o equilíbrio. Ah, Van, mas que coisa chata, então significa que eu vou ser blasé? Não é isso. Equilíbrio é você conseguir dar respostas mais amplas, mais criativas diante das coisas da vida, né? Quando a gente pensa aí nas emoções, mas não só, é quando você também se descobre. E você descobre essa potência única que você é com prana. Se a gente for somar mais uma coisa, por que você deveria apostar no reequilíbrio do seu prana, na harmonização do seu prana e na fluidez do seu prana? Segundo yoga, é prana que te torna uma pessoa única. O seu eu, ele só se manifesta como se manifesta porque ele está vinculado com essa energia de vida. Porque prana te faz apaixonar pela vida. Você, uma pessoa apaixonada pelo, sei lá, pelo que você faz, ou pelo que você construiu, ou pelo que você está construindo. Não importa, mas você é apaixonado. É por isso que eu falava do brilho nos olhos, saca? Então, é isso que te faz ser único, é isso que te faz ser única. E é o prana também que te leva para o espaço de aquietamento, para esse espaço tão confortável e tão gostoso, que é quando a gente fecha os olhos e entra em contato com a gente mesmo e que fica confortável, não fica ansioso, não fica triste, não aparece o medo ali, tudo isso junto. Bom, é prana equilibrado, harmonizado que te propicia isso. Então, só é possível a gente realmente mudar, transformar, mudar a chave assim da nossa vida quando a gente consegue desenvolver, ou melhor, desbloquear o nosso prana e deixar com que ele seja fluido no nosso corpo e na nossa vida. E eu te dei uma sequência de P's, que é prática, presença, que te leva até prana. Mas ela precisa ser assim, Van? Ela é uma sequência linear? Não, é isso que é legal. Muitas vezes, quando você está começando a sua prática, chega um dia que você vai fazer assim, ó, você vai fechar o olho, sei lá, por exemplo, para fazer uma técnica de respiração ou de meditação e assim por diante, e você vai falar assim: nossa, que delícia que foi hoje, eu fiquei com a mente quieta, de vez em quando só apareceu pensamento, de vez em quando só apareceu isso e aquilo, mas na maior parte das vezes foi tão bom, ou seja, lá no começo, quando você começa a praticar, você pode ter esses momentos. Por quê? Porque não é linear. De repente, você está lá começando a sua prática e você já vai se perceber presente. Você já vai estar fazendo, sei lá, estou tomando banho. Só que eu estou tomando banho e não estou me preocupando com o que vai acontecer lá no fim do meu dia, na reunião, no isso ou naquilo. Eu estou tomando meu banho e estou sentindo que delícia que é tomar esse banho. Que relaxante. Como eu acordo, que coisa boa, tipo, tá no momento presente. Então isso tá ali, ó, como um nó frouxo, que de vez em quando vai te puxar para um lado, de vez em quando para o outro, mas que essa energia de prana vai estar aí o tempo inteiro. Então, comece a sua prática. Comece a sua prática e comece a sua prática. E se você quiser saber como é mais sobre prana e como é que você vai harmonizar o seu prana, reequilibrar o seu prana, desbloquear o seu prana, você volta aqui no episódio que vem, que eu vou fazer um episódio bônus. Eu ia parar aqui, tanto que eu falei que eram 3 episódios, ia parar aqui. Só que eu vou fazer um episódio bônus pra gente falar mais sobre prana e melhor ainda, pra você saber como é que você vai desbloquear o seu prana e harmonizar, portanto, a sua vida. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!